Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, do versículo 8 ao 12. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: o Salvador havia dito anteriormente que todas as ações e palavras ocultas seriam publicadas, e agora acrescenta que esta publicação não se realizará em nenhuma reunião, mas na cidade eterna e na presença do eterno Rei e Juiz. É por isso que ele diz: eu lhe digo, então, quem me confessar? Mas para que aqueles que o negam por outras razões, isto é, aqueles que o negam por fraqueza e ignorância, não fossem considerados no mesmo caso e, portanto, tivessem que ser negados, acrescentou imediatamente: se alguém falar contra o Filho do Homem, este pecado lhe será perdoado. Aquele que diz que as obras do Espírito Santo vêm de Beelzebu não será perdoado nem nesta vida nem na próxima. Não porque neguemos que ele possa ser perdoado por Deus se fizer penitência, mas para que estejamos convencidos de que o blasfemador nunca terá os méritos necessários para ser perdoado, nem produzirá frutos dignos de penitência, segundo estas palavras, em Isaías 6, versículo 10 e Mateus 12. Cegou-lhes os olhos para que não se convertessem e eu não os salvasse. Contudo, aqueles que dizem que ele não é santo e que não é Deus, mas que é menor que o Pai e o Filho, não são culpados do crime irremissível de blasfêmia, porque o fazem por ignorância humana, não porque de inveja diabólica, como os príncipes dos judeus. Quando formos levados perante os juízes por causa de Jesus Cristo, só nos resta oferecer a nossa vontade por ele, porque o que temos que responder já será inspirado pelo Espírito Santo. Por isso acrescenta: porque o Espírito Santo vos ensinará. Santo Ambrósio escreveu: também manifestamente excitante a fé, colocou-a como fundamento das virtudes, porque assim como a fé é o estímulo da virtude, a virtude constitui a firmeza da fé. Sabemos certamente que o Filho do Homem é Cristo, gerado pela obra do Espírito Santo na Virgem, que é a sua única mãe na terra. O Espírito Santo é maior que Jesus Cristo, para que aqueles que pecam contra ele obtenham o perdão, e aqueles que pecam contra o Espírito Santo não possam obter esta mesma graça? Mas onde a unidade de energia está localizada não há comparação. Portanto, alguns pensam que devemos compreender que o Filho e o Espírito são o mesmo Santo, exceto pela distinção de pessoas e pela unidade da substância, porque Cristo, Deus e homem, é um com o Espírito Santo. Assim está escrito no livro de Lamentações 4, versículo 20. O Espírito que está diante de nós é o ungido do Senhor. Ele é igualmente santo, pois assim como o Pai é Deus e o Filho Senhor, e o Pai é Senhor e o Filho é Deus, assim também o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Portanto, se Cristo é um e outro, por que essa diferença, senão para que entendamos que não nos é permitido negar a divindade de Jesus Cristo? São João Crisóstomo escreveu: o Senhor não se contenta com uma fé interna, mas pede uma confissão externa dela, exortando-nos à confiança e ao maior carinho. E como isso é útil para todos, ele fala de maneira geral, dizendo: quem me confessar?
No que diz respeito à condenação, oferece-se maior punição e, no que diz respeito às boas obras, maior recompensa, como se dissesse: você vai me confessar ou me negar aqui, mas eu o farei lá. O pagamento pelas boas e más ações espera por você em abundância na outra vida. Existem também outras formas de negar Jesus Cristo, como explica São Paulo quando diz no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, eles confessam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras. E em outro lugar, em 1 Timóteo 5, versículo 8, se alguém não cuidar de seu próprio povo e principalmente dos domésticos, nega a fé e é pior que um incrédulo. E também, em Colossenses 3, versículo 5, fuja da cobiça, que é idolatria. Portanto, visto que existem tantas maneiras de negar, é claro que existem tantas maneiras de confessar. Estes caminhos, praticados pelo homem, tornaram-o digno de ouvir aquela voz bendita com a qual Jesus Cristo louvará todos aqueles que o confessaram. Vejamos a escolha dessas palavras. No texto grego diz: quem confessar em mim, afirmando que ninguém pode confessar Jesus Cristo pelas suas próprias forças, mas ajudado pela graça do Senhor. Mas quando se trata de quem nega, ele não disse em mim, mas para mim, porque quem nega carece de graça. Contudo, ele é culpado, porque se ele é privado da graça é porque se separa dela. Ou o que é o mesmo, ele é privado dela por sua própria culpa. Em outro lugar é dito em 1 Pedro 3, versículo 15, esteja preparado para responder a todos aqueles que desejam saber de você a causa da esperança que o encoraja. Porque quando surge uma disputa ou dúvida entre amigos, ele nos manda meditar, mas quando nos deparamos com o terror de um temível pretório, isso nos dá forças para ousarmos falar sem sermos perturbados. São Cirilo escreveu: São Paulo diz na carta para os Romanos, no capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus, teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Todo o mistério de Cristo é expresso nestas palavras. É oportuno, portanto, confessar primeiro que o Verbo nascido de Deus Pai, isto é, o unigênito de sua própria natureza, é o Senhor de todas as coisas, isto é, não como tendo recebido ou usurpado este domínio, mas sendo verdadeiro e naturalmente Senhor como o Pai é. É apropriado confessar mais tarde que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aquele que se fez homem sofreu em sua carne por nós e ressuscitou dos mortos. Quem, então, entre nós, que assim confessar Jesus Cristo diante dos homens, isto é, como Deus e como Senhor? Jesus Cristo confessará diante dos anjos de Deus quando ele descer com eles na glória de seu Pai, no final do dia. Aqueles que o negam são primeiro aqueles que adiaram a fé por medo da perseguição iminente, e depois os doutores da heresia e os discípulos. Mas se o Salvador quer dar a entender que quando dizemos uma palavra insultuosa a qualquer homem obteremos perdão se nos arrependermos, não há dificuldade nestas palavras, porque Deus, sendo bom por natureza, ele corrige aqueles que querem se arrepender. Mas se estas palavras se voltarem contra o próprio Jesus Cristo, como poderia aquele que fala contra ele não ser condenado? Portanto, se o Espírito Santo fosse uma criatura e não da substância divina do Pai e do Filho, como as ofensas cometidas contra ele provocariam um castigo como o anunciado aos blasfemadores contra Deus? O Senhor, tendo instilado tanto medo e preparado os seus discípulos para resistirem corajosamente àqueles que se separam da verdadeira fé, ordenou-lhes que não tivessem cuidado com as suas respostas. Porque o Espírito, que habita nos bem dispostos, inspirar-lhes-á, como um médico, o que devem dizer. Por isso ele continua: quando vos levarem às sinagogas,
Não vos preocupeis com o que ou como reagireis. Até amanhã.